Amigos, bem-vindos à segunda sessão da apresentação da encíclica Fratelli Tutti. Como recordarão, há 15 dias estivemos conosco o Dr. Pedro Vaz Pato, que nos deixou muito entusiasmados com a apresentação que fez da encíclica Fratelli Tutti. Tínhamos combinado que cada 15 dias voltaríamos a reunir-nos para continuar a apresentar a encíclica. E eu gostava de vos dizer a iniciar, depois desta saudação simples e fraterna, que o que vamos fazer será mesmo uma leitura da encíclica. Não é ler o texto, naturalmente, como podem imaginar. Preparei o texto com uma leitura adequada para salientar exatamente as grandes verdades, as grandes linhas do pensamento do magistério do Papa Francisco, para que, quando cada um de vocês, na sua atividade pessoal, quiser fazer a leitura da encíclica, tem já de alguma maneira uma base a partir da qual pode ler com mais atenção e até perceber com mais cuidado o pensamento profundo do Papa. Naturalmente, esta leitura faço-a através de alguns momentos do resumo do texto, noutros citando mesmo integralmente algum período ou parágrafo do texto, de maneira a dar uma ideia clara e lógica daquilo que o Papa escreveu, e o que vou apresentar desta vez é a introdução, a brevíssima introdução que o Papa Francisco fez e o primeiro capítulo. Como sabem, num documento desta natureza, em geral, a primeira parte ou o primeiro capítulo, digamos, as palavras iniciais, são muitas vezes uma descrição da realidade do contexto sociocultural e eclesial do tempo em que a encíclica é publicada e para do tempo em que vivem os destinatários da encíclica. Portanto, também desta vez, depois da introdução, o primeiro capítulo diz respeito exatamente a este tipo de análise sociocultural, económica, política dos nossos tempos. Creio que o Papa tem uma grande capacidade de leitura da realidade e, curiosamente, vê-se que o Papa não escreve apenas agora, porque o que diz já o escreveu, já o comunicou e já falou acerca desta matéria muitas outras vezes durante o seu pontificado e em muitos outros momentos. Quem tiver a encíclica e a quiser usar acompanhando esta transmissão, poderá ver que aparecem no rodapé muitas notas que se referem exatamente ao magistério recente do Papa Francisco, mas não só, também a outro magistério de pontífices anteriores. Então, feita esta apresentação da metodologia que escolhi para apresentar a introdução e o primeiro capítulo, se estiverem de acordo, vou dar então início a esta leitura conjunta da introdução e do primeiro capítulo. Eu penso conseguir fazê-la em aproximadamente meia hora. O tempo que nos restar será depois utilizado para um diálogo, se assim entenderem, para perguntas ou para as vossas próprias opiniões acerca desta primeira parte que apresentamos agora, ou seja, fundamentalmente desta leitura da realidade que o Papa faz no primeiro capítulo. Então, conto com a vossa comunhão e com a vossa unidade e aquilo que vos apresento desejo que seja também expressão desta comunhão de pensamento entre nós. Então, acerca da introdução, direi que a Fratelli Tutti, não sendo um tratado doutrinal de teologia, mas uma proposta de orientação e ação pastoral, fundamentada doutrinalmente nas Sagradas Escrituras e no magistério da Igreja,
apresenta-se, e é isto que o Papa pretende e que é bom que fique claro, como uma simples proposta de fraternidade aberta, universal, cujo ponto de partida é indubitavelmente o mandamento novo de Jesus. A fraternidade aberta, universal, a que o Papa se refere, tem esta origem, o mandamento de Jesus. Diz a Escritura: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Creio que desta expressão que conhecemos tão bem, até pela vida que dela já tivemos, deve também procurar compreender-se neste como. No capítulo 15 de São João, o versículo 13, explicita este como dizendo: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então isto quer dizer que a fraternidade na sua raiz tem exatamente este mandamento novo. Portanto, para quem às vezes diz que o Papa está numa posição meramente horizontal, parece-me um exagero. Por outro lado, isto mesmo se depreende da escolha que o Papa Francisco faz de São de Assis como modelo inspirador, quer da Fratelli Tutti, quer da Laudato Si, e, portanto, de quem Francisco, o Papa Francisco de Assis, o Papa colhe, a partir do carisma evangélico e reformador do santo, exatamente a imagem do coração sem fronteiras. É esta atitude que o Papa pretende para esta fraternidade. Atitude que o Poverello de Assis pedia aos seus discípulos, num famoso texto que passo a citar. Sem negar a própria identidade, quando estiverdes entre sarracenos e outros fiéis, não façais litígios nem contendas, mas sede submissos a toda a criatura humana por amor de Deus. Creio que este é um grande desafio ao qual nem sempre correspondemos com radicalidade. Voltando à época em que estas palavras foram ditas, em tempos marcados pelas guerras santas entre famílias de poderosos mercadores e pelo grande investimento feito nas assim chamadas cruzadas contra os sarracenos e para libertar a Terra Santa e o Santo Sepulcro da dominação dos mesmos árabes, Francisco de Assis recebeu no seu íntimo a verdadeira paz, libertou-se de todo o desejo de domínio sobre os outros, fez-se um dos últimos e procurou viver em harmonia com todos. Foi ele que motivou estas páginas, diz o Papa Francisco, para dizer que o Papa Francisco se revê muito nesta atitude de São Francisco de Assis e quando apresenta este documento quer ter também estes sentimentos para com todos os seus irmãos. Com esta confidência acerca da sua inspiração no Santo de Assis, o Papa Francisco recorda-nos também que as questões da fraternidade e da amizade social são uma das suas preocupações, desde sempre. E tal como estas foram partilhadas com Bartolomeu, patriarca de Constantinopla, quando escreveu a Laudato Si, também agora as mesmas preocupações o levaram a partilhar com o grande imã Ahmad Al-Tayeb, com quem se encontrou em fevereiro de 2009 em Abu Dhabi, para lembrar que Deus criou todos os seres humanos iguais em direitos, nos deveres e na dignidade, e os chamou a conviver entre si como irmãos. Estas são palavras do Papa Francisco, que de alguma maneira nos diz quem é que esteve na retaguarda desta sua iniciativa, que traduz as suas preocupações acerca da fraternidade e da amizade social. E a concluir a introdução, podemos dizer que o Papa Francisco esclarece assim
que a Fratelli Tutti não pretende resumir a doutrina sobre o amor fraterno, não pretende ser uma encíclica doutrinal, mas uma encíclica pastoral. E por isso propor a afirmação da universalidade do amor recíproco, que requer a sua prática entre todos os homens. Um sonho que se deve tornar realidade e que, aliás, o Covid-19 só veio reforçar a urgência desse mesmo amor fraterno. Como é importante sonhar juntos, diz o Papa. Sonhamos então, são palavras suas, como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a sua própria voz, mas todos irmãos. Até aqui palavras do Papa e podemos concluir: caminhamos fraternalmente. Então, está muito claro o que é que o Papa pretende: fazer uma experiência juntamente com todos os homens de boa vontade. Destaca algumas pessoas com as quais partilhou e partilha estas suas preocupações, mas aquilo que ele pretende é que todos os homens de boa vontade acolham estas suas palavras. E então entramos no capítulo 1, que é, como dizia, um resumo das tendências do mundo atual que dificultam o desenvolvimento da fraternidade e da amizade social. São considerações sobre alguns aspectos da realidade em que nós vivemos. Somos sonhos desfeitos em pedaços. Esta é a primeira das partes em que o primeiro capítulo é dividido. Sonhos desfeitos em pedaços. Por que é que o Papa escolhe esta frase e o que é que está por detrás desta frase? O Papa Francisco recorda que sonhos foram certamente aqueles dos fundadores da União Europeia, da integração latino-americana e de muitas outras tentativas de pacificação ou de reaproximação no imediato pós-guerras mundiais do século XX. Mas é também verdade que a história nos oferece sinais de regressão destes bons propósitos, com o ressurgir de nacionalismos fechados, exacerbados, ressentidos e agressivos, como Francisco realisticamente nos recorda. E agora são palavras do Papa nesta parte dos sonhos desfeitos em pedaços. Diz o Papa: cada geração deve fazer suas as lutas e as conquistas das gerações anteriores e levá-las a metas ainda mais altas. É o caminho. O bem, como aliás o amor, a justiça e a solidariedade, não se alcançam de uma vez para sempre. Hão de ser conquistadas cada dia. Não é possível contentar-se com o que já se obteve no passado, nem instalar-se a gozá-lo, como se esta situação nos levasse a ignorar que muitos dos nossos irmãos ainda sofrem situações de injustiça que nos interpelam a todos. Palavras do Papa, tiradas naturalmente da Fratelli Tutti, que caracteriza muito bem esta situação em que nos encontramos. E aí o Papa continua e diz: abrir-se ao mundo, refere esta expressão, que é hoje uma expressão recorrente numa sociedade globalizada, que nos pode tornar vizinhos, mas não necessariamente irmãos. Há uma diferença muito grande entre ser vizinhos e ser irmãos, ou entre habitar o mesmo universo e sentirmos o coração bater por um irmão ou senti-lo como irmão. Esta cultura da globalização que unifica o mundo, mas divide as pessoas e as nações, muitas vezes privilegia os interesses individuais
e debilita a dimensão comunitária da existência, tal como o Papa ainda refere nas seguintes palavras que volto a citar. O avanço deste globalismo favorece normalmente a identidade dos mais fortes, que se protegem a si mesmos, mas procura dissolver as identidades das regiões mais frágeis e pobres, tornando-as mais vulneráveis e dependentes. É até aqui o Papa. E à maneira de conclusão desta primeira parte dos sonhos, resumi dizendo, referindo-me àquele que foi o trabalho que o Papa fez aqui, sem deixar de acolher os aspectos positivos do passado, de um passado recente, o Papa Francisco põe, no entanto, o dedo na ferida das principais questões da atualidade. Começamos por estas, mas as que vêm a seguir são igualmente importantíssimas e é o que vamos apreciar. O segundo elemento deste capítulo tem por título O fim da consciência histórica. E vós dar-vos-eis conta de como, efetivamente, este é um grave problema na nossa cultura atual. Na verdade, predomina da cultura de hoje o desconstrucionismo. Creio que todos percebeis o que é que isto quer dizer. Desconstruir o quê? Desconstruir o passado, com a tendência a fazer partir tudo do zero, como desejam, aliás, as ideologias, para se imporem e destruírem a consciência histórica do passado e das gerações e dos povos que cresceram, no fundo, com uma identidade própria e legítima. Todavia, o Papa Francisco diz que as ideologias pretendem pessoas vazias, desenraizadas, desconfiadas de tudo. E agora são palavras suas. Para isso, diz o Papa, precisam de jovens que desprezem a história, rejeitem a riqueza espiritual e humana que se foi transmitindo através das gerações, numa palavra, ignorem tudo quanto os precedeu. Creio que também aqui o Papa caracterizou muito bem a nossa atual cultura. Então, para alcançar tudo isto que acabamos de dizer, é preciso esvaziar de sentido ou manipular as grandes palavras, tais como democracia, liberdade, justiça, unidade, desfigurando-as, para depois as utilizar como instrumentos de domínio e controlo, mais uma vez, das grandes massas anónimas. É que, para conduzir as massas anónimas, é preciso esvaziá-las e depois apaixoná-las com as ideologias. Além disto, o que é que acontece? Acabamos por não ter também um projeto para todos, porque muitos destes projetos são para alguns, são para encher, digamos, os cofres das grandes multinacionais ou de alguns países relativamente poucos em relação à grande maioria da humanidade. Com tudo isto, os ideólogos querem semear o desânimo e despertar uma desconfiança constante que favoreça a prepotência e o domínio do mais forte, retirando à política, as palavras são do Papa, o nobre fim de debate livre e saudável, sob projetos para o desenvolvimento de todos e do bem comum. Mas eles esvaziam, ao invés, com a proposta de apresentação de meras receitas de marketing que só conduzem à destruição do outro, levando até a pensar que um projeto de desenvolvimento para todos, como aquele que tanto deseja Francisco, mais parece um delírio. Aliás, ele refere-se a si mesmo como sendo por vezes considerado como um delirante, como alguém a delirar. Pura utopia, afinal. Esquece-se assim, e são também palavras do Papa, que cuidar do mundo que nos rodeia e sustenta significa, afinal, cuidar de nós mesmos,
para dar lugar a um nós responsável pelo governo da casa comum. E nesta linha, salienta Francisco, e agora são palavras expressamente suas, ele diz: frequentemente as vozes que se levantam em defesa do ambiente são silenciadas ou ridicularizadas, disfarçando de racionalidade o que não passa de interesses particulares. É previsível que, perante o esgotamento de alguns recursos, se vá criando um cenário favorável para novas guerras disfarçadas sob nobres reivindicações. Portanto, como veem, o Papa não poupa nada na análise que faz e acho que é muito incisivo sobre muitas destas realidades. Uma terceira chamada de atenção característica da cultura atual é aquela que, sob o título O Descarte Mundial, o Papa chama a atenção. Com todas estas coisas que até aqui vos disse, deste modo as pessoas deixaram de ser um valor primário a respeitar e tutelar. Sobretudo se são os mais frágeis, os deficientes, os que ainda não servem, os que são abortados ao fim e ao cabo, ou os que já não servem, os idosos, por exemplo, como realisticamente diz o Papa Francisco. E de novo são palavras suas. Assim, objeto de descarte não são apenas os alimentos ou os bens supérfluos, mas muitas vezes os próprios seres humanos. Não damos conta, diz o Papa, que ao isolar os idosos e abandoná-los à responsabilidade de outros, sem um acompanhamento familiar adequado e amoroso, mutila e empobrece a própria família. Além disso, o descarte assume formas abjetas que julgávamos já superadas, como o racismo, que se dissimula, mas não cessa de reaparecer. E o Papa, quase como num desabafo a terminar este título, afirma: aumentou a riqueza, mas sem equidade, e assim nascem novas pobrezas. Portanto, este mundo do descarte conduz muitas vezes exatamente a isto que estamos a acabar de assistir. Um outro título que neste primeiro capítulo o Papa aprofunda e que eu acho de uma enorme pertinência e para nós juristas acho que nos satisfaz ver esta chamada de atenção, trata-se de direitos humanos não suficientemente universais. O que é que o Papa quer dizer com isto? Quer dizer que se fala muito da proteção dos direitos humanos, mas é verdade que o que acontece muitas vezes é que os direitos são só para alguns. Há muitos para quem os direitos ainda não são universais, porque continuam a ser particularmente só para alguns. Com a coragem que lhe é própria, o Papa Francisco aborda uma questão sagrada para o mundo laico, a questão dos direitos humanos, como se dela não fizesse parte um grande contributo da Igreja ao longo dos séculos e quando ninguém abordava a questão. Por isso o Papa diz, palavras suas, persistem hoje no mundo inúmeras formas de injustiça, alimentadas por visões antropológicas redutivas e por um modelo económico fundado no lucro, que não hesita em explorar, descartar e até matar o homem. E concluo dizendo, resumindo, uma parte, como sabemos, vive na opulência e outra parte, a maior, tão grande, nem sequer tem dignidade. Estamos longe de ter alcançado uma verdadeira igualdade de direitos entre homens e mulheres. As palavras dizem uma coisa, mas as decisões e a realidade gritam outra. E nós conhecemos estes gritos e temos-los ouvido muitas vezes.
E o Papa Francisco vai ainda mais longe, como se verá adiante na Fratelli Tutti, pois o mesmo acontece com um fenómeno concreto que é analisado na Fratelli Tutti, que é a escravatura. Na verdade, milhões de pessoas, crianças, mulheres e homens de todas as idades, são privadas da liberdade e constrangidas a viver em condições semelhantes às da escravatura. Palavras expressas do Papa. As redes criminosas, e nós conhecemos tantas, utilizam habilmente as tecnologias informáticas modernas para atrair jovens e adolescentes de todos os cantos do mundo. E a aberração não tem limites quando são subjugadas mulheres, forçadas depois a abortar. Um ato abominável que chega mesmo ao sequestro da pessoa para vender os seus órgãos. Isto torna o tráfico de pessoas e outras formas atuais de escravatura num problema mundial que precisa de ser levado a sério pela humanidade no seu conjunto. Como vedes, o Papa não tem dificuldade em afirmar veementemente quais são os grandes problemas sociais que põem em causa precisamente uma fraternidade universal e aberta, como é aquela que ele deseja e que propõe. Mas há um outro tema, o conflito e o medo, que o Papa aborda para dizer qual é a razão por que muitas vezes estas realidades não mudam, porque por detrás dos poderes escondidos dominam o mundo, há medo, e o medo não deixa agir na liberdade. Com tudo isto, as situações de violência vão se multiplicando a ponto de assumir os contornos daquilo que o Papa Francisco costuma chamar uma terceira guerra mundial aos pedaços. Acabando assim por destruir o próprio projeto de fraternidade, projeto inscrito na vocação da família humana, e tudo, afinal, sustentado por uma mentalidade de medo e de desconfiança, faltando o horizonte para a unidade e para a comunhão com todos. Neste mesmo sentido, declara Francisco, e são palavras suas, consequentemente, criam-se novas barreiras de autodefesa, de tal modo que deixa de haver o mundo para existir apenas o meu mundo. E muitos deixam de ser considerados seres humanos com uma dignidade inalienável, passando a ser apenas os outros. Reaparece a tentação de fazer uma cultura dos muros, que bem conhecemos, de erguer os muros, muros no coração, muros na terra, muros nas fronteiras, para impedir este encontro com outras culturas e com outras pessoas. De facto, são corajosas estas palavras de Francisco. A solidão, os medos e a insegurança de tantas pessoas que se sentem abandonadas pelo sistema fazem com que se crie um terreno fértil para as máfias. E nós também conhecemos este grande fenómeno social, económico e criminal. Com efeito, estas impõem-se apresentando-se como protetoras dos esquecidos, muitas vezes através de vários tipos de ajuda, enquanto perseguem eles os seus interesses criminosos. E aqui o Papa Francisco, como já demonstrou noutras ocasiões, não se coíbe em afirmar estas grandes verdades. Outro fenómeno abordado pelo Papa neste primeiro capítulo é o da globalização e progresso, todavia sem um rumo comum. Que há globalização e que há progresso, pelo menos a favor de alguns, é indubitável,
mas sem um rumo comum, diz o Papa. Na minha opinião, o Papa Francisco fez questão de associar o grande imã Ahmad Al-Tayeb no reconhecimento de avanços positivos da ciência e da tecnologia, bem como do bem-estar, sobretudo nos países desenvolvidos. Todavia, ele refere nesse diálogo com o grande imã, e são palavras suas, ressaltamos que, é no documento que assinaram em conjunto, ressaltamos que, juntamente com tais progressos históricos grandes e apreciados, se verifica uma deterioração da ética que condiciona a atividade internacional e um enfraquecimento dos valores espirituais e do sentido de responsabilidade. Tudo isto contribui para disseminar uma sensação geral de frustração, solidão e desespero. Nascem focos de tensão e acumulam-se armas e munições numa situação mundial dominada pela incerteza, pela decepção e pelo medo do futuro e controlada, afinal, por míopes interesses económicos. Não sei se esperavam um Papa tão lúcido e tão claro nas suas afirmações, como na sua própria leitura da realidade que o estamos a ver fazer. O Papa continua relativamente à análise da sociedade e, falando a propósito dos nossos contemporâneos, diz: embora fascinados pelos inúmeros avanços, sobretudo os mais débeis, não descortinam um rumo verdadeiramente humano e o sonho de construir juntos a justiça e a paz. Parece uma utopia de outros tempos. Contudo, como diz o Papa Francisco, volto a citar palavras suas, o isolamento e o fechamento em nós mesmos ou nos próprios interesses nunca serão o caminho para voltar a dar esperança e realizar uma renovação. E agora afirma aquela que é verdadeiramente a sua doutrina e o seu magistério. Mas é a proximidade, a cultura do encontro. O isolamento não, a proximidade sim. Cultura do confronto não. Cultura do encontro, sim. São palavras suas. E eu direi que nós podemos concluir, escutando estas palavras que são realidades grandes como punhos, como nós costumamos dizer, podemos concluir, é verdade que descobrimos novos planetas longínquos, mas devíamos igualmente descobrir as necessidades dos nossos irmãos. E não sei se o temos feito na mesma proporção em que fizemos tantas outras maravilhas. Provavelmente a grande maravilha seria exatamente descobrir as necessidades dos nossos irmãos. Como não podia deixar de ser, o Papa aborda agora a situação das pandemias e de outros flagelos da história. Na verdade, como sabemos, com o Covid-19, descobrimos que ninguém se salva sozinho, desmascarando a nossa vulnerabilidade. Mas também percebemos, diz o Papa Francisco, e são palavras suas, que com a tempestade caiu a maquilhagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem narcisista. E ficou descoberto, uma vez mais, esta abençoada pertença comum a que não nos podemos subtrair, a presença como irmãos. Palavras suas. A pandemia obrigou-nos a pensar nos seres humanos, em todos, mais do que nos benefícios escandalosos de apenas alguns, poucos. Não há dúvida que a tribulação, a incerteza, o medo
e a consciência dos próprios limites que a pandemia despertou fazem ressoar o apelo a repensar os nossos estilos de vida, as nossas relações, a organização das nossas sociedades e, sobretudo, o sentido da nossa existência. Mas a pergunta que o Papa quer fazer é se é mesmo isto que nos interessa sobremaneira. Neste sentido, digo agora, é difícil pensar que este desastre mundial, que é a pandemia e que são tantas outras pandemias de outras naturezas, não tenha a ver com a nossa maneira de pensar como senhores absolutos da própria vida, soberbos, da própria vida e de tudo mais, quando afinal um simples vírus pôs tudo em questão. Mas não sei se não esquecemos rapidamente as lições da história, ela que é mestra da vida. Digo, oxalá não tenha sido inútil tanto sofrimento, mas tenhamos aprendido algo. Creio que muitos aprenderam. Além disso, não se deveria ignorar ingenuamente, como diz o Papa Francisco, e volto a citá-lo, que a obsessão por um estilo de vida consumista, sobretudo quando poucos têm possibilidades de o manter, esta obsessão só poderá provocar violência e destruição recíproca. Ainda uma outra questão, e agora entramos na questão dos migrantes, que o Papa tão corajosamente tem defendido e de alguma maneira protegido. A este propósito, o título que o Papa escolheu é Sem dignidade humana nas fronteiras. Dignidade humana que não é reconhecida naturalmente aos migrantes. Entre outras situações críticas, prevalece também a propaganda contra a chegada dos migrantes. Todos nós conhecemos isto muito bem. Tanto por regimes políticos populistas, e há tantos até na Europa também, como pela leitura de abordagens económico-liberais. Além de crescerem igualmente propostas para limitar, imaginem só, a ajuda aos países pobres, para que estes batam no fundo. Nós próprios, se calhar, já fizemos esta experiência. E assim, como eles pretendiam, nos decidamos a adotar medidas de austeridade. Conhecemos bem este termo. Quando os países pobres, ao fim e ao cabo, não têm nem sequer o essencial para sobreviver. Todavia, o Ocidente nutrido continua a atrair, fazendo com que, e são agora palavras do Papa, traficantes sem escrúpulos, frequentemente ligados a cartéis de droga e das armas, explorem a fragilidade dos imigrantes, que ao longo do seu percurso muitas vezes encontram a violência, o tráfico de seres humanos, o abuso psicológico e mesmo físico e tribulações indescritíveis. Até aqui são palavras do Papa. Com este dramático desprezo para com os migrantes, desejável seria poder afirmar, se calhar é idealístico, o direito a não emigrar, mas baseado em verdadeiras condições para permanecer na própria terra. Contudo, as migrações confrontam-se em alguns países de chegada com o facto de que, como salienta o Papa Francisco, e agora são palavras suas, os fenómenos migratórios suscitam alarme e temores frequentemente fomentados e explorados para fins políticos, populistas. Assim se difunde uma mentalidade xenófoba, de clausura e de retraimento em si mesmos. Consequentemente, declara ainda o Papa Francisco, têm de ser eles, os migrantes, os protagonistas da sua própria promoção. É evidente, nunca se dirá que não sejam humanos, mas na prática, com as decisões e a maneira de os tratar,
manifesta-se que são considerados menos valiosos, menos importantes, menos humanos. E mais ainda, e o Papa deve ter escrito isto com grande dor, é inaceitável que os cristãos partilhem esta mentalidade e estas atitudes, fazendo às vezes prevalecer determinadas preferências políticas em vez das profundas convicções da sua própria fé, que os mandaria amar o próximo e trabalhar pela fraternidade. Sabemos que Francisco já o afirmara e agora repete-o novamente na Fratelli Tutti. São palavras suas. As migrações constituirão uma pedra angular do futuro do mundo. Daqui por uns anos daremos razão ao Francisco e diremos que estas palavras suas foram proféticas. Hoje, porém, corremos o risco de ir em sentido contrário, e a Europa incluída, a qual, na opinião do Papa Francisco, volto a citá-lo, ajudada pelo seu grande património cultural e religioso, possui os instrumentos para defender a centralidade da pessoa humana e encontrar o justo equilíbrio entre dois deveres: o dever moral de tutelar os direitos dos seus cidadãos e o dever de garantir a assistência e o acolhimento aos imigrantes. Creio que temos nesta matéria também um elemento para a grande reflexão e para olharmos à nossa volta e vermos o que é que ainda nos falta fazer. Um dos últimos temas abordado no capítulo, estamos a caminhar para o fim, é este da ilusão da comunicação. Perante esta dolorosa situação, praticamente tudo aquilo que temos acabado de escutar, ao mesmo tempo que crescem as atitudes fechadas e intolerantes para com os outros, reduzem-se ou desaparecem as distâncias e o pudor ao ponto de aceitar perder o direito à intimidade mais essencial. É curioso, não queremos que seja devassada a nossa terra, mas nós deixamos devassar a nossa intimidade. Quando se dilui o respeito pelo outro, ignorando, apagando ou invadindo o mais recôndito da sua ou da nossa vida, dificultando cada vez mais o desenvolvimento de relações interpessoais autênticas. A propósito desta espada de dois gumes, que é a moderna comunicação, portanto pode servir para o bem como para o mal, o Papa Francisco não hesita em reconhecer, passo a citá-lo de novo, que as relações digitais que dispensam da fadiga de cultivar uma amizade, uma reciprocidade estável e um consenso que amadurece com o tempo, têm aparência de sociabilidade, mas não constroem verdadeiramente um nós, um coletivo. Na verdade, habitualmente dissimulam e ampliam o mesmo individualismo que se manifesta na xenofobia e no desprezo dos frágeis. São palavras do Papa. Creio que a conexão digital não basta para lançar pontes, mesmo se as lança. Nem sempre é capaz de unir a humanidade, como todos nós já constatamos. Tudo isto conduz, ao nível da comunicação, àquilo a que o Papa chama, e é mais um dos elementos do primeiro capítulo, a agressividade despodurada. Outra chamada de atenção do Papa Francisco é para a obsessão com que nas redes nos vinculamos e que favorece o pululamento de formas insólitas de agressividade com insultos, impropérios, difamação, afrontas verbais,
até destroçar a figura do outro. Certamente já assistimos a muito disto em Facebooks e outras coisas do género. Num desregramento tal que, se existisse um contacto pessoal em vez das redes, acabaríamos todos por nos destruir entre nós. É que as redes muitas vezes são este exemplo de destruição. Na verdade, já com consequências dramáticas, pois, como diz o Papa Francisco, aquilo que ainda há pouco tempo uma pessoa não podia dizer sem correr o risco de perder o respeito de todos, hoje, e nós conhecemos tantas destas coisas, hoje, continua o Papa, pode ser pronunciado com toda a grosseria até por algumas autoridades políticas e ficar impune. Somos testemunhas todos disto. Nós estamos a falar de coisas teóricas, estamos a descrever a realidade como ela é. Com insistência ainda, o Papa, num oportuno alerta, diz: mesmo nos média católicos é possível ultrapassar os limites, tolerando-se a difamação e a calúnia, parecendo excluir qualquer ética e respeito pela fama alheia. São palavras do Papa. Portanto, ele não tem receio em fazer estas afirmações, certamente conhecerá algumas destas situações. Tudo isto está ligado àquele que é um dos últimos temas que ele aborda no capítulo, que é informação sem sabedoria. Vós ireis perceber, no fundo, qual é a raiz desta sabedoria. Sabemos que a verdadeira sabedoria pressupõe o encontro com a realidade, da qual os meios digitais, em especial as redes, cada vez mais nos separam dela. As redes separam-nos da sabedoria. Porquê? Pois vivemos quase sempre mergulhados num mundo virtual, o qual nos afasta imediatamente das limitações da realidade. Se calhar, às vezes, até optamos pelo mundo virtual para deixar de lado as limitações que a realidade nos impõe. Ao menos assim pensamos e nos parece. Mas, por outro lado, este novo enquadramento da realidade que resultou desta mediática informação leva-nos facilmente a expressar sem mais o nosso gosto ou não gosto, como se a realidade dependesse dos gostos e preferências de cada um de nós, sem nos darmos conta, como recorda o Papa Francisco, e são palavras suas, que assim as pessoas ou situações nossa sensibilidade ou nos causavam aversão, hoje são simplesmente eliminadas nas redes virtuais, construindo um virtual que nos isola do mundo em que vivemos. Então a sabedoria falta porque não estamos fora da realidade. E agora o Papa, como maneira muito precisa, diz: sentar-se a escutar o outro, característico de um encontro humano, é um paradigma de atitude receptiva de quem supera o narcisismo e acolhe o outro. Presta-lhe atenção, dá-lhe lugar no próprio círculo. E isto é aquilo que, ao fim e ao cabo, como sabemos, ensina e vive o Papa Francisco. Criamos assim um novo estilo de vida e construímos, reparem, penso que esta observação que faço é muito verdadeira, construímos aquilo que queremos ter à nossa frente e excluímos aquilo que não podemos controlar e conhecer superficial e instantaneamente. Mas deste modo, pergunto, onde ficou a sabedoria que nos vem do encontro com a realidade? E agora as palavras são do Papa. A sabedoria não se fabrica com buscas impacientes na internet, nem é um somatório de informações. Peço desculpa, meti aqui.
Portanto, a sabedoria não se fabrica com buscas impacientes na internet, nem é o somatório de informações cuja veracidade não está garantida. Desta forma, não se amadurece no encontro com as verdades. Os educadores sabem muito bem a importância que tem esta afirmação. E nós sabemos como a escola nem sempre leva ao encontro com a sabedoria que vem da realidade. Então caminhamos para o último tema que o Papa escolheu, antes do apelo final que nos vai fazer sobre a esperança. O Papa fala de sujeições e autodepreciação. Quer dizer, acabamos sujeitos a poderes ocultos e a ser também nós próprios autores do nosso desprezarmos ou desapreciarmos-nos. Contudo, este comportamento e respectivo novo estilo de vida tende-se a imitar aquilo que não é imitável. Depois, com esta nostalgia superficial e triste que induz a copiar e a comprar em vez de criar, perdemos até valores positivos de autoestima pessoal e nacional, caindo num desprezo da própria identidade cultural, como se fosse esta a causa de todos os males. Mas o Papa chama a atenção e diz: uma maneira fácil de dominar alguém é destruir-lhe a autoestima. Por detrás destas tendências que visam uniformizar o mundo, as palavras são suas, afloram interesses de poder que se aproveitam da baixa autoestima, ao mesmo tempo que, através dos mídia e das redes, procuram criar uma nova cultura ao serviço dos mais poderosos. No fundo, são sempre estes aqueles que ganham. E continua ainda, ao invés, e aqui está a sabedoria a que falávamos antes, uma terra será fecunda, são palavras do Papa, um povo dará frutos e será capaz de gerar o amanhã apenas na medida em que dá vida a relações de pertença entre os seus membros, na medida em que cria laços de integração entre as gerações e as diferentes comunidades que o compõem. Compreendem que não foi fácil fazer esta leitura, porque a leitura é uma leitura dramática da realidade do mundo em que nos encontramos. E por isso mesmo é que o Papa termina o primeiro capítulo de leitura da realidade com um apelo à esperança. O Papa Francisco quer terminar este seu olhar sobre uma realidade que não é de todo famosa com um apelo à esperança. Pois apesar destas densas sombras que não podemos ignorar, Francisco quer dar voz a inúmeros percursos de esperança espalhados pelo mundo, na certeza que Deus continua a suscitar sementes de bem e humanidade. Admite o Papa que com os desafios da pandemia, e são palavras suas, fomos capazes de reconhecer como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, como todos nós, que sem dúvida escreveram os acontecimentos decisivos da nossa história recentemente compartilhada. Médicos, enfermeiros e enfermeiras, farmacêuticos, empregados de supermercado, pessoal de limpeza, cuidadores, transportadores, homens e mulheres que trabalham para fornecer serviços essenciais e de segurança, voluntários, sacerdotes, religiosas. Digo eu, foram estes, sobretudo, aqueles que, o dizer agora do Papa Francisco, compreenderam que ninguém se salva sozinho. E esta é, penso, a grande afirmação do Papa a concluir este primeiro capítulo. Eu apenas cito mais uma sua frase. Ao terminar o primeiro capítulo, o Papa Francisco faz um convite caloroso e universal à esperança
que nos fala de uma realidade que está enraizada no mais fundo do ser humano. É uma esperança teologal. Independentemente das circunstâncias concretas e dos condicionamentos históricos em que cada um de nós vive. Esta esperança de que o Papa faz apelo fala-nos de uma sede, de uma aspiração, de um anseio de plenitude, de vida bem-sucedida, de querer agarrar o que é grande, o que enche o coração e eleva o espírito para as coisas grandes, como a verdade, a bondade e a beleza, a justiça e o amor. Meus queridos amigos, espero não ter-vos maçado demasiado, mas é exatamente estas palavras que o Papa Francisco termina o primeiro capítulo da sua encíclica Fratelli Tutti. Eu espero que todos tenham adquirido um bocadinho mais de gosto e de desejo de passar por estas páginas, de as compreender mais profundamente e de ajudar outros a fazerem exatamente a mesma experiência. Fui mais longo do que aquilo que pensava, mas ainda temos algum tempo. Este espaço dura 1h30, das 8h30 até às 10. Se alguém quiser intervir, o Tiago pode pôr em linha e dar a palavra a quem faça sinal de que quer, ou então e intervir, e eu vou silenciar o meu e fico. Não concluí a frase. Fico à espera das vossas reações, se assim o entenderem. Não sei se o Tiago nos pode dar alguma informação em relação ao auditório que esteve conosco durante este pedaço, mas entretanto já vi que o Luís Rodrigues levantou a mão a pedir a palavra. Vou dar imediatamente a palavra ao Luís. Uma pessoa, ao ler e ao ouvir a sua leitura pausada desta primeira parte, deste primeiro capítulo, não pode deixar de sentir-se como que esmagado pela realidade deste mundo em que vivemos. Contudo, o Papa põe a nu com toda a realidade negativa destas sociedades em que nós estamos inseridos. E isso não deixa de ser confrangedor. Aonde é que chegamos? A cultura que nos fez chegar até aqui, sobretudo desta Europa, a cultura cristã, com todos os seus valores, para onde é que está a ir? Para onde é que nos estamos a deixar arrastar? E isto, de facto, é muito triste. É claro que o Papa sabe depois dar a volta e termina este capítulo, não podia deixar de ser de outra maneira, ao seu jeito, com uma palavra forte de esperança. Portanto, é nessa esperança que temos que embarcar e fazer cada um a nossa parte, porque senão não saímos disto. É o que se me oferece dizer assim. De facto, este texto tão rico tem que ser lido e relido muitas vezes para podermos tirar-lhe o verdadeiro sumo que ele tem e que nos pode alimentar a nossa vida. Obrigado, Luís. De facto, é assim. Isto é como que um prólogo daquilo que depois a encíclica vai abordar e aprofundar acerca de muitas destas questões. Por isso é que se compreende que depois desta leitura da realidade, o segundo capítulo, que deixamos o apontamento marcado para 2 a 15 dias, é exatamente sob o fundamento bíblico
que o Papa escolheu para esta encíclica ligada à parábola do filho pródigo, para depois desenvolver, e irão ver que é de facto uma coisa muitíssimo interessante a maneira como o Papa aborda, lê, interpreta e nos propõe pôr em prática o conteúdo daquela parábola extraordinariamente importante. Mais alguma intervenção, pergunta, como fez o Luís? Ou não sei se o Tiago já tem alguma informação para nos dar. Temos 864 pessoas. Quanto? 864. 864. É evidente que está ligado também ao Facebook, não é? Facebook, sim. Além daqueles que entram diretamente através do link que nós enviamos e das pessoas que convidamos. Um desafio ao Tiago. Tu, como homem da economia e da intervenção social, o que é que achas desta primeira leitura da realidade feita pelo Papa Francisco? Acho, acima de tudo, que é uma mensagem muito terra a terra e que olha para os problemas atuais e para os desafios atuais de uma forma que qualquer pessoa de qualquer religião a consegue perceber, não é? Não precisa de grande eloquência para compreender as palavras e a mensagem. E acho que é isso que distingue esta encíclica pela proximidade à realidade atual. E é muito interessante. E foca também de forma transversal as diferentes áreas. Claro, claro. Estou aqui a ver uma mensagem da Ofélia, porque de facto este trabalhar juntos um tema tão belo como este ajuda-nos todos em conjunto e também pela presença de Jesus entre nós a interpretar e a conhecer melhor esta realidade. Mas alguém quer intervir? Faça favor. Eu não sei se hoje o Sr. Arcebispo terá tido a oportunidade de estar ao menos algum momento conosco. Imagino que neste momento, se esteve, já não esteja, na medida em que ele tem agora também um outro Zoom que começou às 9h30. Agora estamos na época dos Zooms e, portanto, muitas vezes coincidem as várias realizações em horários idênticos, não é? Muito bem. Um tempo de silêncio também é importante para interiorizar as belíssimas palavras e chamadas de atenção do Papa Francisco. De qualquer modo, o importante é que isto vá passando para a nossa vida, para os nossos amigos, para aqueles a quem podemos, de alguma maneira, entusiasmar a terem contacto com a encíclica, e sobretudo para aqueles que juntos conseguirmos agir no sentido de ajudar a resolver e contribuir para a mudança desta realidade. Certamente ainda nos faltam 7 capítulos, para além do primeiro que foi hoje apresentado, para ouvirmos ainda largamente a palavra do Papa Francisco, a dar-nos orientações práticas para viver e enfrentar estes acontecimentos. Muito bem. Eu, pessoalmente, sou da opinião que não vale a pena prolongar quando as pessoas eventualmente terão as suas formas pessoais e diretas de continuarem a alimentar-se destas palavras. Portanto, se estiverem de acordo, eu daria, neste fim de ano litúrgico,
graças a Deus por todos os dons que Ele nos concedeu e encomendava esta noite a Nossa Senhora, Rainha da Paz, a quem podemos invocar a terminar, para que em breve o mundo possa ser visitado com o contributo e as ações que podem resultar desta encíclica posta em prática por todos nós. Então, despedimos-nos com esta invocação a Nossa Senhora. Rainha da Paz, rogai por nós. Boa noite a todos. Amanhã começa o tempo de Advento e o novo ano litúrgico. Desejo-vos um bom domingo, um bom primeiro domingo de Advento e, sobretudo, como é exatamente a vigilância que o Senhor nos recomenda, sejamos capazes de estar atentos e vigilantes para não desperdiçarmos os encontros que o Senhor quer ter connosco e quer que todos nós tenhamos uns com os outros, encontrando a Ele também nas nossas relações e, sobretudo, no nosso viver em comum e em conjunto. Boa noite e muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Até daqui a 15 dias, se Deus quiser. Até daqui a 15 dias. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Tiago.